Olá, amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro, especialista em Direito e Processo Penal, e estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês a respeito das questões do direito e do processo penal. Questões pertinentes, questões que trazem muitas dúvidas e que nós vamos tentar de uma maneira simples explicar a vocês. Embora em direito e processo penal nem sempre as coisas sejam tão simples. Antes da gente entrar no nosso tema dessa semana, eu vou pedir a você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, prestigie o nosso trabalho e também participe nos enviando sugestões, nos enviando perguntas, sugestões de temas para serem abordados e nós teremos imenso prazer em continuar esse bate-papo com vocês. Na semana passada, nós abordamos as questões de prescrição, né? E eu dizia que a prescrição, existem algumas causas de interrupção da prescrição. Só lembrando, a prescrição é a perda do direito do Estado de punir o agente, né? De punir o agente delinquente em razão do tempo, né? Ou seja, o processo penal ele não pode se protrair no tempo, ele não pode ser um processo, como nós dizemos em direito, ad eternum, né? Ele tem um prazo, ele tem que obedecer prazos para que o Estado não perca o jus puniendi, ou seja, o direito de punir, ok? Essas causas de interrupção, eu entendo que seria melhor que nós entendêssemos um pouco, primeiro, o que é a interrupção dos prazos, né, tanto da prescrição quanto dos prazos processuais, e a suspensão, porque existe alguma diferença entre interrupção e suspensão. Embora no processo penal, lá no artigo 798, esteja previsto que, em geral, os prazos do processo penal não se interrompem, né, os prazos são contínuos, né, correm em cartório, são contínuos e peremptórios, ou seja, eles acarretam a preclusão, eles acarretam a prescrição, eles acarretam o direito de você se manifestar, o direito de você se defender, né, porque os prazos em direito penal, eles são contínuos, né, diferente do direito civil, em que se contam os prazos em dias úteis. No direito penal não, no direito penal os prazos são contínuos e peremptórios. Essa é a regra geral. Entretanto, em algumas situações que nós vamos abordar adiante, ocorrem a interrupção e a suspensão dos prazos. Qual é a diferença? A diferença é que quando um prazo, né, é interrompido, ele retorna do início. Vamos supor que o advogado tenha um prazo, digamos aí, de 10 dias para alguma manifestação, para praticar algum ato. E por alguma razão, esse prazo seja interrompido, né? Ele vai retornar lá no início. Ele vai voltar a ter os 10 dias de prazo, ok? Enquanto que, se o prazo for suspenso, ele vai computar os dias que já decorreram do prazo. E quando retomar a contagem, ele vai retomar de onde parou. Ou seja, nesse exemplo que nós demos aí de um prazo de 10 dias, vamos dizer que tenham decorridos 4 dias desse prazo. Quando cessar a suspensão, né, quando a contagem for retomada, ele vai partir então 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º dia, né? A dica, quando a gente fala de interrupção com a letra I, nós estamos falando que o prazo volta ao início, também com a letra I. Quando nós falamos de suspensão do prazo, nós estamos falando que o prazo volta a contar do que sobrou. Suspensão, sobrou. Então fica simples a gente entender isso e poder prosseguir.
Bom, amigos, então assim, nós já sabemos então qual é a diferença entre interrupção e suspensão, né? Mais uma vez, a regra geral no processo penal é de que os prazos e o processo ele é contínuo, ele não suspende, ele não interrompe, né? Sempre contínuo. Existem exceções à regra, mas a regra geral é essa, prevista no artigo 798. Ok? Uma questão de suspensão do processo e da prescrição está prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, que é quando o réu citado, ainda que citado por edital, né? Não citado pessoalmente, mas citado por edital, ele não comparece nos autos e não constitui advogado. Nesse momento, o juiz, por força do artigo 366, deve suspender o processo até que o réu seja citado pessoalmente, né, e compareça no processo. Só que essa suspensão acarreta também a suspensão do prazo prescricional. Ou seja, não adianta o réu se esconder dizendo assim, não, eu vou ficar aqui quietinho, esperando a prescrição ocorrer, porque ela não vai ocorrer. O processo é suspenso e junto com o processo, o prazo prescricional também. Ok? Amigos, na próxima semana nós então vamos retomar as causas de interrupção da prescrição para que a gente possa deixar isso bem claro e bem nítido, né, na cabeça de vocês. É um tema um pouquinho espinhoso, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá, ok? Mais uma vez, meus amigos, não deixem de se inscrever no nosso canal, prestigiar o nosso trabalho, deixe o seu like e na semana que vem nós voltamos com mais um bate-papo aqui no canal Amaral e Associados. Um forte abraço!